Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas para todos vocês, ok? Vejam, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o primeiro reinado, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado, sobre a história do Brasil e pensar um pouquinho sobre os seus desdobramentos, né? Lembrando que o primeiro reinado é um período que ocorre após a independência do Brasil, de 1822, ok? Então veja, é um período que ocorre após a proclamação da independência, de 1822, é um período que vai durar aí cerca de 18 anos, porque ele se estende até 1840, o Brasil adotou nesse período uma monarquia, uma forma de governo chamado de monarquia, ou seja, o rei ou o imperador mandava. No caso brasileiro, Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I é o príncipe e depois rei do Brasil, né? Dom Pedro I. Ele vai governar e vai controlar o Estado. Ok? Ele vai controlar o Estado. Ele é o monarca responsável em controlar o Estado. Então veja, nesse momento o governo brasileiro rompe com a colonização portuguesa, mesmo tendo uma independência com pouca participação popular, ou melhor dizendo, sem participação popular. É uma independência que foi coordenada e comandada por Dom Pedro I, que às margens do rio Ipiranga proclamou a independência do Brasil. E a partir daí ele passa a governar o Estado brasileiro. Aí ele passa a governar o Brasil e a partir daí que a gente lança os olhares sobre o primeiro reinado, tá bom? Então veja, aqui temos a figura de Dom Pedro I, que vai ficar no governo entre os anos de 1822 a 1831, tá? Esse período é o que a gente caracteriza como o primeiro reinado, que é o período de governo de Dom Pedro I, e é no primeiro reinado que vai surgir a primeira Constituição brasileira, tá? Que é a Constituição de 1824, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Então é no primeiro reinado que se organiza a primeira forma de Estado no Brasil, o que a gente chama de um Estado monárquico. Por quê? Porque é um monarca que vai construir, organizar o Estado brasileiro. E no caso do Brasil é Dom Pedro I, tá? Então Dom Pedro I ele organizou o processo de independência, conseguiu construir a independência, mas a posteriori, após a independência, ele constrói uma monarquia, um Estado monárquico, e a partir daí passa a governar e a controlar todas as instâncias sociais e políticas no Brasil, ok? Então vejam, isso aqui é importante, tá? Porque o primeiro reinado se caracteriza a partir dessas questões, a partir da governança de Dom Pedro I, que está aqui na foto, ó. Logicamente essa foto é ilustrada, não houve essa participação popular que está aqui nessa imagem, tá? Foi uma independência feita pelo alto, que a gente chama uma independência feita pelas elites, e parte dessas elites ainda era vinculada a Portugal, tá? Parte dessas elites ainda era vinculada a Portugal, no caso de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a principal figura do Estado português na época, ok? Então veja, a independência abre caminhos, né, para a construção de uma Constituição, tá? Que começa a ser elaborada em 1823. Então essa Constituição, a primeira Constituição brasileira, começa a ser elaborada em 1823, a partir de uma Assembleia Constituinte, com deputados, né, que se proporam aí
a pensar uma constituição para esse estado específico do Brasil, lembrando, né, deputados vinculados às elites brasileiras à época, e em 1824, então 1823 ela é pensada, em 1824 ela é concretizada, né, então ela passa a vigorar no Brasil a primeira ideia de uma constituição. As primeiras formas jurídicas do Estado brasileiro começam a ganhar forma e consigo, né, vem os símbolos nacionais, vem a construção de uma identidade nacional, vem a construção de um hino nacional, então tudo aquilo que configura o Estado brasileiro passa a valer a partir dessa Constituição, ok? Temos aí, né, a figura de Dom Pedro I governando o Estado brasileiro. A Constituição de 1824 prevê o voto censitário, ou seja, homens que tivessem mais de 25 anos de idade e deveriam ter uma renda mínima, poderiam votar. Então, a maioria da população era excluída desse processo, porque a maioria da população estava preso à escravidão. E conforme nós sabemos, a escravidão, o escravo não tem salário, não tem renda, ele é uma propriedade, tá bom? Tá aí na imagem Dom Pedro I, responsável por todo esse processo que nós estamos vendo da nossa aula de hoje. Então o nosso imperador, Dom Pedro I, constrói uma assembleia sem muita voz, uma assembleia legislativa sem muita voz. Por quê? Porque existia a ideia do quarto poder, que é o poder moderador, no qual ele governava em cima dos outros poderes, tá? O poder moderador dava superpoderes a Dom Pedro I, que passa a governar praticamente sozinho, né? A monarquia, ao pensar a monarquia, nós estamos pensando em um regime de uma única só pessoa, onde o poder político ele é centralizado nas mãos de uma só pessoa. O poder político ele é centralizado, no caso do primeiro reinado, nas mãos de Dom Pedro I, que mesmo tendo uma Assembleia Legislativa, veja, mesmo tendo um órgão estatal chamado de Assembleia Legislativa, de Poder Legislativo, não atuava de forma decisiva na política brasileira. Quem vai atuar de forma decisiva na política brasileira é justamente o Dom Pedro I, o poder moderador, aquilo que a gente chama de quarto poder. É ele que vai orquestrar toda a alçatura do Estado brasileiro à época e no período pós-independência, tá bom? Nessa imagem você percebe, né, Dom Pedro I e toda a sua pomposa forma de governança, logicamente a sua família aqui, né, e a figura de um Estado centralizador, no caso uma figura centralizada, a figura de Dom Pedro I, ok? Então veja, Dom Pedro I orbitava, era o Estado em si, né? O imperador Dom Pedro I era o Estado em si, é ele que organiza o movimento de independência de 1822, é ele que vai construir e centralizar a Constituição de 1824 e ele vai até o fim, até 1831, que é o ano final do seu governo, tá? 1831. Que aqui chega ao fim o primeiro reinado, tá? O primeiro reinado chega ao fim em 1831, um reinado com pouca participação popular, a permanência da escravidão, né? Quer dizer, a escravidão não acabou com a independência do Brasil, olha que contradição, né? A escravidão não acabou com a independência do Brasil, uma contradição, quer dizer, o Brasil continuava sendo um país escravocrata, um país onde a mão de obra, o trabalho era advindo dos escravos, e a partir daí, né, surgem outros movimentos de abertura política que vão exigir um novo imperador e vai entrar seu filho, por incrível que pareça, Dom Pedro II. Mas aí é capítulo para outras histórias, tá? Aí já é capítulo para outras histórias, porque Dom Pedro I, ele vai abdicar do trono, né, de imperador, vai deixar o seu filho, Dom Pedro II,
E aí acaba o período que a gente chama de primeiro reinado. Então Dom Pedro I abdica do trono, quer dizer, não quero ser mais imperador, não quero comandar o Estado brasileiro, volta para Portugal. Quem vai assumir é seu filho, Dom Pedro II, menor de idade. Ele assume com 14 anos, mas isso aí é tema para outras aulas, ok? O que basta saber é que Dom Pedro I se abdica do trono e retorna para Portugal em 1821, ok? Conforme essa citação mostra. Essa citação diz isso, ó, a abdicação do imperador Dom Pedro I do Brasil ocorreu em 7 de abril de 1831, em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. O ato marca o fim do primeiro reinado e o início do período regencial, período que mais tarde vai chamar de segundo reinado, tá? Deixa eu corrigir aqui. Segundo reinado. Que é tema da nossa aula, da nossa próxima aula, tá? Então volto na próxima aula falando um pouquinho sobre o segundo reinado. Volto na nossa próxima aula falando um pouquinho sobre o segundo reinado. Valeu!